boa tarde, tudo bom com vocês? Gente, então hoje a gente vai iniciar uma revisão, né? Que ela, na verdade, encerra a unidade 2. A gente tem uma revisão sempre, a cada 2 unidades a gente tem um review, que traz uma revisão, uma retomada do que foi trabalhado nas últimas 2 unidades. Então, aqui na página 26 e 27, que serão as que a gente vai trabalhar hoje, a gente vai revisar a unidade 1 e 2, certo? Que a gente estudou nessas 2 unidades. Primeiro exercício, number 1, ele diz assim: read, look and stick. Então, leia, olhe e cole. Nós temos um quadro ali, e nesse quadro ele tem country, nationality and flag. Então, país, nacionalidade e bandeira. Vai ter ou o país, ou a nacionalidade, ou a bandeira, e a gente tem que completar colando o adesivo do que falta, tá? Estes adesivos vocês vão encontrar lá na página 125 do livro de vocês, tá? 125, vocês têm lá os adesivos correspondentes. Então, eu vou ler, vou ver o que está faltando e vou colar ali para completar, ok? Alright? No number 2, eu tenho um look and complete. Então, olhe e complete. Aqui a gente vai ter imagens, né? E alguns personagens. E cada um deles tá segurando uma bandeira. Então, a gente já, pela imagem, já pode saber de qual país é essa pessoa, né? Qual é a nacionalidade dela. No primeiro, nós temos a Jewel. Ela tá segurando uma bandeira da Austrália. E já tem o exemplo pronto, ó. Jewel is from Australia. She is Australian. Então, lembrando que a gente viu, né? Que quando eu uso o from, eu uso o nome do país. E quando eu uso apenas o is, sem o from, eu uso a nacionalidade. Vocês têm que escrever as 2 frases, tá? Das 2 formas. Eu tenho que escrever com o nome do país e tenho que escrever com a nacionalidade. Então, a gente vai olhar para a foto, já tem lá o nome do personagem, né? E eu vou fazer as 2 frases. Por exemplo, eu tenho aqui o Pedro, né? Vocês podem observar que ele tem a bandeira da Espanha, né? Então, Pedro vai ficar: Pedro is from Spain. Pedro is Spanish, certo? O Pedro é da Espanha, o Pedro é espanhol. Vocês vão fazer as 2 frases para cada personagem, ok? Na página do lado, a 27, eu tenho no number 3 um read, complete and match. Então, leia, complete e ligue. O que eu vou fazer? Eu tenho que completar as frases com o que tiver faltando ali, tá? Então, por exemplo, na primeira, number 1, olhem ali comigo. Who, you. O who significa quem. Então, tá perguntando quem é você. Para o you, a gente usa are, certo? Who are you? Quem é você? Aí eu tenho que ver qual das 4 frases, das 4 respostas se encaixam nessa pergunta. It's science. I'm Debbie. On Mondays and Wednesdays at 10:30, I'm from Canada. Se eu pergunto quem é você, eu só posso responder eu sou e o nome da pessoa, né? Então, a letra B, né? B seria o correto. I'm Debbie. Who are you? I'm Debbie. Vocês vão completar as frases e vão achar a resposta. Na number 4, eu tenho um order and write. Geralmente, os alunos têm um pouco mais de dificuldade nesses exercícios, né? Toda vez que a gente tem que ordenar uma frase, fica um pouquinho mais difícil, né? São todas frases que a gente já trabalhou, são frases que vocês encontram no livro, então vocês podem pesquisar. Porém, eu tenho que seguir uma lógica para montar uma frase. O que eu vou fazer? Tenho ali matemática, eu tenho
aulas na UNAS. Então, como que eu vou montar essa frase? Eu sempre vou tentar começar pelo sujeito, né? Quando eu vou fazer uma frase, eu sempre começo com o pronome ou com o nome de uma pessoa, vou pensar no sujeito. Qual aqui é o sujeito? Eu, I, certo? Aí eu tenho que pensar no verbo. Matemática, ter, aula, é o ter, né? Eu tenho, I have. Aí eu tenho ali, eu sei que eu tenho aula de matemática, né? Eu tenho math e tenho classes. Tenho que lembrar que no inglês eu sempre vou utilizar um adjetivo antes, né? No português eu falo aula de matemática. No inglês eu vou colocar o adjetivo matemática antes. Então vai ficar I have math classes. E eu já sei que o on e o in são pronomes que a gente utiliza antes de dias da semana, de meses, de horários, enfim. Então, eu tenho nas sextas-feiras. I have math classes on Fridays, certo? Vocês vão colocar em ordem as outras também. Se ficar muito difícil, vocês podem me enviar e-mail, vocês podem ir pela tradução da frase, tá? Mas eu quero que vocês tentem ter autonomia para realizar esses exercícios aí, ok? O que acontece? Depois que eu coloquei as frases em ordem, eu tenho que relacionar elas com as imagens, tá? Então, vocês só vão colocar lá o número, ó. Eu vou colocar o número de uma frase correspondente em cada uma das imagens, tá? Por exemplo, a primeira que a gente fez, I have math classes on Fridays, só pode ser essa daqui, né? Da menina fazendo o cálculo ali. Então, vocês vão relacionar também. E o exercício 5, que é o último exercício da aula de hoje, number 5, ele tem perguntas e são perguntas pessoais, tá? São perguntas que vocês vão responder de acordo com a realidade de vocês. Então, eu vou traduzir essas 3 perguntas, vou ler, vou explicá-las para vocês e vocês vão realizar, vão fazer ela no livro de vocês também, tá? Mas cada um vai ter sua resposta pessoal. Number 1, nós temos ali. What city and country are you from? O que a gente falou até agora do from, né? Que o from remete à origem, da onde a pessoa vem. Então, tá perguntando, qual cidade e país você veio, você nasceu, de onde você é? Quer saber a cidade e o país. Então, eu vou responder I'm from, vou usar o from na resposta e vou colocar o nome da cidade e do país, certo? Lembrando que a gente não tem tradução nesse caso, a gente vai colocar o nome da cidade como ela é e às vezes a gente tem algumas adaptações, né? No caso dos países, a gente sabe que o Brasil fica Brasil com Z em vez de S, então a gente vai fazer essas adaptações. Number 2. When do you have English classes? Quando você tem aula de inglês? Nas aulas presenciais, qual é o dia da nossa aula? Vocês vão fazer a frase estruturada ali direitinho. Eu tenho aula de inglês na terça-feira. Já dei a resposta para vocês em português. Vocês vão traduzir. Quero ver. And 3. When do you have your favorite school subjects? Quando que você tem a sua aula, sua matéria preferida? Aí você vai pôr o dia da sua disciplina preferida, né? Pode ser arte, ciências, educação física, português, matemática, o que vocês gostam mais, ok? Então, na aula de hoje, a gente resolve, né? Realiza essas 2 páginas 26 e 27, que são Review 1 and 2. Revisão das unidades 1 e 2. Qualquer dúvida, não deixe de me enviar um e-mail, de mandar as perguntas, tá, pessoal? See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Bye, bye.